Hoje uma live muito especial para tratar de um assunto em que a gente fala sobre ele há muito tempo. Queria muito agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento aqui na nossa rede. Boa noite, pessoal. Acho que agora entrou. Grande prazer estar com vocês aqui mais uma noite e vamos tratar de um tema muito especial que é para falar sobre uma decisão muito importante que nós tivemos recentemente no STJ contra a cobrança do Foro Laudêmio, que atinge não só a região oceânica de Niterói, como também de todo o litoral do estado do Rio de Janeiro, com exceção da capital e do interior da Baía de Guanabara. É um tema que sempre traz muitas dúvidas e muitas perguntas. E para isso, para não ficar sozinho aqui para dar conta de responder todos vocês, eu convidei aqui o Leonardo Norato, advogado que atua em vários processos sobre esse tema, atingido, como muita gente na região oceânica, com essa cobrança absurda, que vai estar aqui para poder me ajudar. Caso eu não consiga responder alguma pergunta, ele vai estar aqui para nos ajudar a responder essas perguntas. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Um prazer estar com vocês aqui. E vamos lá, Leonardo, desejo uma boa noite a todo mundo aí para a gente começar a nossa live. Boa noite, pessoal. Boa noite, moradores da região oceânica que, como eu, foram surpreendidos por esse problema lá em 2004, mas que, graças a Deus, a gente está no caminho certo para erradicar de vez esse problema das nossas vidas. É isso aí, pessoal. Estamos naquele momentinho do esquenta, nos primeiros minutos. Queria que eu estou sem conseguir visualizar o nome das pessoas que estão entrando aqui. Então, peço desculpas a vocês, que para mim aqui não está aparecendo o nome de ninguém. Mas tenho certeza que estou vendo que bastante gente está entrando. Tem bastante gente entrando. Vou tentar localizar aqui na minha lista aqui, ó, para ver se o pessoal aparece. Vou falando aqui aos poucos. Estão aqui já. 37 pessoas já iniciando a nossa participação. Muito importante. Deixa eu dar um alô aqui para a galera aqui, ó. E vamos começar. Pessoal, queria mais uma vez agradecer a vocês. Essas nossas lives semanais aqui são sempre um sucesso. A gente vai poder tratar de assuntos. Esse assunto é um assunto muito relevante, porque afeta a vida de cada um que mora na região oceânica de Niterói. E aí eu vou fazer um breve histórico de como isso tudo aconteceu para poder a gente chegar no final e falar qual é o caminhamento que nós temos a respeito desse assunto. Então vamos lá, pessoal. Nós começamos a tratar desse assunto no ano de 2006, ou seja, há quase 14 anos atrás, nós começamos a tratar desse assunto. Como é que funcionou isso? Eu apresentei um requerimento de informações, ainda quando eu era vereador, pedindo cópia do processo administrativo que fazia demarcatória do Foro Laudêmio da região oceânica. Eu participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, presidida pelo deputado Paulo Ramos, que estava tratando desse assunto, não só a respeito da região oceânica, mas também tratando desse assunto a respeito do entorno das lagoas lá da Barra da Tijuca. E aí eu participei dessa audiência e resolvi, no dia 21 do 12, dia 13 do 12 de 2006, apresentar um requerimento que foi aprovado na sessão plenária do dia 21 do 12, no finalzinho do ano, pedindo cópia desse processo. Depois, logo em seguida, nós conseguimos cópia do processo demarcatório. Esse processo, ele é muito interessante, Léo, porque é o seguinte, porque a gente identificou que o SPU faz uma demarcatória. O que é uma demarcatória? Ele faz uma linha imaginária, pegando todo o litoral do Rio de Janeiro, da divisa de São Paulo, lá em Paraty, cortando por Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, vindo em direção à cidade do Rio de Janeiro, depois pula a cidade do Rio de Janeiro, começa novamente aqui na barra aqui da Fortaleza Santa Cruz e continua acompanhando todo o litoral do nosso estado, Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama. Vamos lá, o que mais? Depois pegou Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Casimiro de Abreu, né? Depois ali, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Quissamã,
Campos do Goytacazes, passando lá por Bom Jesus da Bapuana, mas antes disso passando também pelo município de Bom Jesus, não, desculpa, de São Francisco da Bapuana, mas antes passando também por São João da Barra. Ou seja, todo o litoral do Rio de Janeiro foi atingido por essa demarcatória. É uma linha imaginária que definiu o seguinte, que 33 metros, de acordo com a legislação, da linha de pré-amar médio de 1831. Mas, afinal de contas, o que é essa linha de pré-amar médio? É a média das marés do ano de 1831. Você tenta adivinhar, na verdade, né, como é que seria aonde estaria o mar em 1831, e a partir dali você tira uma faixa de 33 metros. A partir disso aí, a União passa a dizer o seguinte: toda essa área é uma área de domínio da União, ou seja, quem é proprietário dessa área é a União. Para você ocupar essa área, assim como as nossas ilhas oceânicas, você precisa de autorização e precisa pagar ao SPU, que é o Serviço de Patrimônio da União. Então, essa demarcatória ela foi feita nesse ano, mas uma coisa que foi um absurdo que incluíram nela foi colocar o interior da lagoa de Itaipu e de Piratininga, entendendo que ali você teria uma ligação permanente com o mar e que isso estaria atingindo nada mais, nada menos que só aqui em Niterói 10 mil imóveis que foram atingidos. E aí nós tivemos a decisão recente do STJ, muita gente me procurando, me ligando, e me pediram para fazer uma live para tratar desse assunto. Estamos aqui hoje. E eu queria, Léo, doutor Leonardo, que você falasse um pouquinho o que é foro, o que é laudêmio, quanto é que se cobra de taxa, como é que incide isso, para poder explicar ao pessoal, porque é um termo muito técnico e nada melhor que um advogado para poder explicar para a gente. Fala, doutor Leonardo. Bem, vamos lá. Tentar ser o mais prático possível para tirar o juridiquês e descomplicar os termos que são realmente técnicos. Há que se fazer uma distinção. Tá? O primeiro regime de ocupação que é instaurado com essa demarcação da linha de pré-amar médio chama-se ocupação. Nessa ocupação, que o proprietário sofre, na verdade, uma verdadeira desapropriação branca do seu terreno, ele passa a ser ocupante do terreno de marinha. E quando passa a ser ocupante do terreno de marinha, começa a pagar 2% sobre o valor atribuído àquele terreno. É possível, a partir de você fazer a inscrição, se tornar ocupante, celebrar um contrato de aforamento com a União, e aí você deixa de pagar os 2% e começa a pagar 0,6% sobre o valor atribuído ao terreno. Antigamente era pior, porque incluía a construção. A mudança da legislação melhorou um pouco e agora só incide sobre o valor do terreno atribuído pelo SPU. Mas essa mudança é recente, não é isso? Recente, isso é de 2015. Na época a gente começou a discutir isso, incidia sobre o valor do imóvel também. E teve uma mudança também na alíquota, não teve? A alíquota ela sai de... Antes, essa mudança, o que acontece? Ela previa que existia, antes de 2015, existia a alíquota de 5% para os imóveis inscritos posteriores a 88 e 2% para os anteriores a 88. Mas quando você voltando um pouquinho, quando você faz o contrato de aforamento com a União, você paga o 0,6. O laudêmio não mudou, ele incide 5% sobre o valor da transação imobiliária realizada. Isso aí não houve alteração da alíquota com relação a esse sentido, trazida pela 13.139 de 2015. Ou seja, toda vez que você compra ou vende um imóvel, ou você faz a doação desse imóvel, faz qualquer transação entre esse imóvel, ou faz um inventário, seja o que for, você é obrigado a pagar 5% sobre o valor do terreno agora, a partir dessa nova lei. Você paga esse valor à União, certo? Incide sobre as transações onerosas. As onerosas. As gratuitas não incidem. Não.
não incide. Então, somente quando é compra e venda. Compra e venda, permuta, Tá. não incidiria no inventário Tá. e, na doação. Na doação. Então, pessoal, a gente teve essa situação. Então, essa cobrança é uma cobrança que pegou muita gente desprevenida. Muita gente queria comprar e vender imóvel na região oceânica, começou a se deparar com a situação, ficava na dúvida de quem é que você tinha que cobrar, de quem estava comprando e estava vendendo. E sempre tinha uma discussão ali, como é que ficaria essa história. Muita gente não querendo ficar lá com promessa de compra e venda, querendo levar registro e se deparando com esse absurdo que era essa cobrança. E no meu gabinete chovia gente reclamando sobre esse assunto, revoltado, né? Porque você imagina o seguinte: você compra um terreno do loteamento de mais de 60 anos, que nunca incidiu nada sobre isso, e de repente vem essa cobrança e dá esse susto nas pessoas. Você imagina alguém começando sua vida, comprando um terreno, querendo construir sua casa, se deparar com uma situação dessa, é uma situação muito ruim. E aí a gente começou a se debruçar, começou a estudar, e ao analisar esse processo administrativo, nós encontramos uma série de irregularidades. Estou falando aqui das irregularidades do processo administrativo. A principal questão que nós percebemos, fora a questão técnica, mais a questão processual, era a ausência de notificação individual. Como é que era a legislação a respeito disso e como é que ela é hoje, doutor Leonardo? A legislação que regia a matéria é o decreto-lei 9.760 de 46, que previa, no seu artigo 11, a possibilidade da intimação pessoal ou por edital. Só que, com o advindo da Constituição de 88 e o direito de ampla defesa contraditório, passou-se a entender que os interessados certos, a pessoa que está titulada, tem um contrato registrado, a escritura registrada no RGI, ela deveria ser intimada pessoalmente para poder apresentar a defesa. O que o SPU fez? O SPU deu uma nova interpretação ao artigo. Não, eu posso escolher. Eu vou notificar todo mundo por edital. E todo mundo foi notificado por edital. E quem é que lê Diário Oficial? Ninguém, né? Ninguém, né? E aí, pessoal, em cima disso, a gente começou a se debruçar nesse assunto. Estudamos todo o processo administrativo e encontramos uma série de irregularidades. Só que se deparou com uma situação que a gente precisava provar que em 1831 as lagoas de Itaipu e Piratininga não tinham ligação permanente com o mar. Como é que a gente ia fazer para voltar no tempo e saber se as lagoas tinham ou não tinham ligação permanente com o mar? Esse foi o grande desafio da comissão. Essa comissão foi constituída com a participação de 3 vereadores da Câmara. Eu era o presidente dessa comissão e fizemos um belo relatório, que aqui, ó, tá aqui, ó. É um relatório que tem 130 páginas, 130 páginas. Quem quiser pode nos pedir no privado aqui, que a gente faz chegar a vocês. É bem pesado, então talvez tenha que enviar algum documento pelo Google Drive, mas a gente faz chegar a vocês. É um documento que está sendo utilizado por várias ações individuais. Inclusive, essa ação que foi decidida no STJ, ela é fruto de uma ação que nós fizemos. Nós pegamos esse relatório, fomos ao Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal, com base nesse relatório, e especialmente na questão do direito de autodefesa, ajuiza uma ação na vara de fazenda, na vara federal aqui de Niterói, para tratar desse assunto. Inicialmente, o juiz aqui entendeu que ele não poderia julgar essa matéria. Por quê? Porque os efeitos da decisão, né, estariam atingindo imóveis não só aqui da área de jurisdição da Justiça Federal de Niterói, pegando diversos outros municípios. Aí esse processo foi encaminhado para o TRF da segunda região e os embargadores entenderam que o juiz aqui de Niterói tinha competência para julgar essa matéria e que seus efeitos teriam dimensão para todo o nosso litoral. Isso foi feito e nós conseguimos uma vitória muito importante, que foi notificar o cartório para que não fizesse mais qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de exigência, fruto dessa decisão judicial. Foi um avanço muito grande que nós conseguimos com essa decisão, porque acalmou os ânimos de todo mundo. Mas
Isso foi rolando, foi para o TRF da segunda região, nós conseguimos sucesso nessa decisão até chegar no STJ. Mas antes de falar um pouquinho dessa nossa disputa no STJ, eu queria que mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui participando da nossa live. Nesse momento aí muito especial, temos mais de 100 pessoas conectadas. Podem mandar suas perguntas, nós vamos organizar aqui para poder responder cada uma delas. Vocês podem ficar tranquilos. Se por acaso aqui, ao longo dessa 1 hora que a gente vai estar conversando, não for suficiente, nós vamos responder todas elas individualmente. Mas eu queria dizer para vocês aqui, antes de entrar na questão, da questão do STJ, eu queria falar que a gente foi e constituiu essa comissão no dia 15 de 3 de 2007. Ou seja, nos debruçamos nesse assunto ao longo do recesso parlamentar de 2007 e, a partir dali, eu com vereadores, o professor Luciano e o Gesivaldo Ribeiro Freitas, o Renatinho, nós estudamos bastante esse assunto. Inclusive, depois fomos a Brasília, levamos em relatório ao ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, levamos a vários gabinetes de senadores. Inclusive, fui convidado a participar de uma comissão especial do Senado para tratar desse assunto que estava sendo feito no Brasil inteiro. Então, tive a honra de participar desse debate no Senado Federal para levar essa questão. Mas eu queria me debruçar, antes de falar sobre o STJ, sobre a questão da formação das nossas lagoas. Por quê? A gente precisava comprovar, independente da questão do direito de ampla defesa, que as lagoas não tinham ligação permanente com o mar em 1831. Tarefa difícil, mas nós fomos lá. Primeira informação que a gente foi buscar, nós vamos buscar, né, no tempo geológico de 16 mil anos atrás. Fomos estudar o esquema da formação das nossas lagoas costeiras, 18 mil anos atrás. Nós fomos lá ver a questão do nível que nós tínhamos no mar. Depois fomos lá olhar os momentos geológicos do nosso planeta, né? Fomos lá há 6 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, 3.800 anos atrás, até chegar, né, a 3 mil anos atrás, que é o momento que a gente chama da segunda regressão, né, esse movimento do mar subir e descer. Muita gente fica preocupada, não, porque vai ter elevação do nível do mar. A gente precisa lembrar que na nossa história, no nosso planeta, em alguns momentos, o mar estava no nível maior do que hoje. Especificamente na nossa região oceânica, o mar batia lá na Serra da Tiririca, bem distante. E a gente chegou há 3 mil anos atrás à posição do nível do mar que nós estamos hoje, né? Então, essa formação das nossas lagoas aconteceu exatamente nesses movimentos. O mar avançava, quando voltava, formavam-se esses locais onde a água ficava armazenada, formando as nossas lagoas. Então, existiu nesses movimentos, né, de regressão que nós tivemos, de avanço do mar por diversas vezes, nós tivemos essas idas e vindas do mar e, com isso, tivemos a formação das nossas lagoas. Então, eu só queria fazer esse registro. Fizemos todo esse trabalho embasado, usando uma referência importante de um estudioso aqui da nossa formação costeira, que é o Lamego, todo esse material embasado com as devidas referências bibliográficas que nos ajudaram a respeito disso. E a gente foi estudar especificamente a formação das lagoas aqui de Niterói, né, no caso de Itaipu e Piratininga. E a gente foi aprofundando nesse estudo e nós nos deparamos com diversas fotos da década de 60, fomos buscar mapas da Marinha Francesa, da Marinha Inglesa, e todo esse material que nós encontramos, nós comprovamos que em nenhum momento, de 1831 até as aberturas artificiais das barras, as lagoas tinham ligação permanente com o mar. Aí as pessoas me perguntam, Felipe, e lá para de Piratininga, quando a maré enchia, ela não vazava lá? E aquele canal do Camboatá, que liga a Lagoa de Itaipu a Piratininga? E o canal da Lagoa de Itaipu? Como é que é isso? Vamos voltar um pouquinho ao tempo. Primeiro, como é que funciona o sistema hídrico das nossas lagoas antes da abertura das barras? Toda vez que chove, os rios que contribuem para a nossa lagoa, o Colibri, Itaipu, ali no bairro Peixoto, o Rio da Vala, que vem do Engenho do Mato, o Rio João Mendes, que vem também lá do Engenho do Mato, na verdade, a água vem lá de cima de Vara das Moças. Você pega depois o Rio Jacaré, que nasce no Jacaré, desemboca na Lagoa de Piratininga, o Rio Arrozal,
que nasce ali perto do Mário Monteiro, naquele vale que sobe ali para o Parque da Colina e desemboca na Lagoa de Itaipu, de Piratininga, e também lá o Rio Cafubá, que pega ali toda aquela água que vem da Fazendinha, mais ali a bacia da Fazendinha, todas as contribuições dos rios desembocam dentro da Lagoa de Itaipu e Piratininga. Essas lagoas, toda vez que chovia, elas elevavam o nível da lagoa e, em determinado momento, ela transbordava pelo ponto mais baixo. E quais eram os pontos mais baixos, tanto de Itaipu quanto Piratininga? Piratininga era na prainha. Você repara, olha aquela ponte do Tibau, ali tem uma cota de terra, de areia mais baixa. Então a lagoa subia ali e transbordava. Os pescadores, sabendo que essa abertura da barra era muito interessante, porque permitia que diversas espécies marinhas pudessem entrar dentro da lagoa para poder desovar dentro da lagoa e, ao mesmo tempo, também renovar o da lagoa, alguns pescadores, e muitos deles atingidos pelas enchentes do entorno da lagoa, porque a lagoa aumentava o nível e atingia as casas dos pescadores, muitos, na enxada, aceleravam o processo de abertura da barra e, com isso, a lagoa esvaziava. Ela diminuía o volume durante esse período que a barra estava aberta. Vinha ressaca, vinha onda e fechava novamente a barra. Essa era a dinâmica da Lagoa de Piratininga. Já a Lagoa de Itaipu, exatamente ali na divisa entre a praia de praia de Cambuinhas e a praia de Itaipu, essa abertura da barra também acontecia. E aí nós tivemos na verdade, três ações do homem no século passado. Primeira intervenção foi em 1940, foi isso? 1946. 1946, o DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, preocupado com a questão da malária, faz abertura de um canal artificial, ligando a Lagoa de Itaipu à Lagoa de Piratininga, que é o canal do Camboatá, aquele que passa na entrada de Cambuinhas, contorna Cambuinhas e sai ali atrás daquela rua do Rincão Gaúcho, já Itaipu. Ali, Rincão Gaúcho para os mais velhos, agora do supermercado Pérola ou do Hortifruti, seja como vocês quiserem chamar. É Diamante. Diamante, desculpa, Pérola é da mesma rede aí do pessoal do Diamante. Obrigado, Leonardo, pela ajuda aqui. Na avenida ali, na Bezerra de Menezes, ali, que é aquela antiga Avenida 8, que vai lá no final, quase chegando no canal do Camboatá. Então, nós tivemos ali, né, a abertura em 1946 desse canal artificial que liga uma lagoa à outra. Tivemos, na década de 70, um projeto da Veplan que tinha como objetivo transformar Itaipu e Cambuinhas em uma Miami, com ilhas para atracadores de embarcações, e para que as embarcações pudessem entrar dentro da Lagoa de Piratininga, foi feito aquele rocador, aquela abertura com aquelas pedras lá no canal da praia de Itaipu, que vocês passam ali, vocês conhecem. Aquela abertura ali é uma abertura que ela é artificial, tanto que ela foi se perdendo ao longo do tempo e vira e mexe, o mar fecha ela e a prefeitura tem feito a abertura dessa barra. É importante registrar que esse fenômeno foi um fenômeno muito importante porque mobilizou muito o movimento ambientalista da cidade. E o primeiro IARIMA, né, um estudo de impacto ambiental já feito no Brasil, foi a respeito desse projeto da Veplan, lá na década de 70, que fez todo esse estudo a respeito da abertura dessa barra, mas que no fundo, além de fazer esse canal permanente com mar para lanchas entrarem para dentro de Cambuinhas ali, também tinha o objetivo, é importante registrar isso, de permitir que os chamados lotes subaquáticos, porque as lagoas de Itaipu e Piratininga foram loteadas, né? São 3.200 lotes subaquáticos. Subaquático, um absurdo, né? Você imaginar que você vê plano, no caso do Itaipu. É um absurdo você imaginar que alguém tem a capacidade de lotear a lagoa. E eu queria fazer aqui um convite aos advogados. Lá naquela Constituição comentada que tem no site do Supremo, quando fala sobre direito de propriedade, e ele trata ali de algumas ações que tornou o direito de propriedade relativo, ele fala muito da questão da desapropriação indireta, que foi exatamente os casos, né, das lagoas de Itaipu e Piratininga, dos lotes chamados subaquáticos. Como é que você pode imaginar isso? Ao ponto do prefeito Valdir Bragança editar um decreto suspendendo a cobrança de IPTU de lotes subaquáticos, imposto territorial urbano de lotes subaquáticos. O Valdir, vendo esse absurdo, editou um decreto suspendendo a cobrança desse lote, claro. Mas voltando aqui, pessoal. Então, nós temos
A abertura do canal de Camboatá em 1946. Nós temos na década de 70, quase na década de 80 já, a abertura da barra da Lagoa de Itaipu, que ali é o canal Itaipu. E nós tivemos mais recente, eu já estava essa fase, eu já percebi, já estava acompanhando o túnel da Lagoa de Piratininga, que aí pega ali na prainha, que é aquele túnel artificial. Todas essas ligações são ligações artificiais. E nós, ao longo dessas páginas, nós estudamos todas essas questões e comprovamos que em 1831, aqui eu posso compartilhar com vocês depois, né, aí nas nossas redes sociais, a quantidade grande de mapas de aerofotogrametria, né, mapas que a gente recebeu de contribuição dos moradores nas audiências públicas. Importante dizer para vocês, esse trabalho aqui foi construído ouvindo a população. Foram dezenas de audiências públicas em cada um dos bairros, recebendo contribuição, recebendo sugestão. E é assim que a gente sempre construiu nossos mandatos parlamentares, ouvindo as pessoas. Mas voltando aqui ao nosso tema, que todo mundo quer saber, a respeito aí do STJ, nós tivemos recentemente uma decisão que eu queria que o Leonardo falasse um pouquinho sobre essa decisão, do impacto disso na vida das pessoas. Demorou pouco, né? Quase 12 anos nessa luta jurídica, nós tivemos a decisão. Doutor Leonardo, efetivamente, o que a gente conseguiu de resultado positivo com essa decisão do STJ? A decisão do STJ, agora, ela referenda a decisão da primeira e de segunda instância, que já tinham anulado o procedimento demarcatório, mandando voltar para o seu início, que é a intimação pessoal de todos os interessados certos, para poderem contestar, no prazo de 10 dias, a instituição da linha de pré-mar médio. O que ocorre? Quando o processo chegou ao STJ, ele foi provido o recurso especial, foi dado provimento ao recurso especial pelo ministro, que, com essa decisão, permitiu que as cobranças fossem retomadas. Isso ocorreu no ano de 2017. Aí, por pressão nossa, fomos a Brasília, conversamos com o Ministério Público Federal, eles interpuseram um embargo de declaração. Para quê? Para que o ministro pudesse rever a decisão que, em toda a sua fundamentação, era a nosso favor, mas foi equivocada na hora de decidir. E durante 3 anos, as cobranças começaram a chegar na casa das pessoas. E com essa decisão, todas essas cobranças estão anuladas, toda cobrança retroativa está anulada. Ninguém, hoje em dia, tem relação com a União, ninguém é considerado ocupante, mas, em breve, em função do provimento dessa ação do Ministério Público Federal, todos nós, inclusive eu, que fui atingido também, vamos receber uma intimação para, no prazo de 10 dias, podermos nos defender desse absurdo que o SPU inventou. Só resumindo aqui, pessoal, o Ministério Público Federal propõe a ação a nosso pedido, depois que nós enviamos um ofício com a cópia do relatório para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal não entrou na discussão do mérito da questão, se a lagoa tinha ligação ou não permanente com o mar. Essa questão está sendo discutida de forma individualizada com os processos que as pessoas entraram na justiça individualmente. E agora, a partir do momento que o SPU tem a capacidade de notificar individualmente cada um, vocês vão poder pegar a cópia desse relatório, dar entrada numa defesa e provando que as lagoas não tinham ligação com o mar. Então, o que acontece? O Ministério Federal propõe essa ação. A Justiça Federal de Niterói decide favorável a gente, ou seja, diz que as lagoas, né, não poderiam ter sido demarcadas, na verdade, ninguém poderia ter sido cobrado por essa demarcatória, porque não foi garantido o direito de ampla defesa dos proprietários dos imóveis. Então, falou em Niterói, só em Niterói 10 mil imóveis.
Se a gente excluir todo o litoral do Rio de Janeiro, é muita gente atingida. Então, nós tivemos sucesso nessa decisão aqui em Niterói. A União recorreu. No TRF da segunda região, conseguimos novamente ganhar. A União, não satisfeita, recorre para o STJ. No STJ, em determinado momento, o ministro concede à União a possibilidade de voltar essa cobrança até o julgamento do caso. E aí nós tivemos um azar. O ministro dá uma decisão muito bem fundamentada em todos os argumentos que nós apresentamos. Mas na hora de decidir, ele decide de forma contrária àquilo que ele estava falando. Deve ter tido alguma confusão nessa história toda, e que na hora de decidir, ele acabou não decidindo da forma que ele fundamentou a decisão. O Ministério Público Federal faz um recurso, embargo de declaração, apresenta o embargo de declaração questionando essa decisão do ministro. Demorou 3 anos, né? 3 anos, 2017 até agora. 2017 até hoje, para que ele pudesse dar uma decisão reconhecendo aquilo que a gente sempre falou, que não poderia sequer fazer esse tipo de cobrança sem uma notificação individual de cada proprietário. Então, que estágio a gente está agora? Foi dada a decisão. A União, eu acredito que não vai ter capacidade de fazer isso, operacional, porque a SPO é altamente desorganizado, mas pela decisão ela é obrigada a fazer isso. Então, eu queria antecipar a vocês aqui, ao mesmo tempo que a gente botou um pá de cal nessa história, as pessoas ainda podem receber uma notificação individual pelo correio ou através de uma base da prefeitura, seja o que for, para poder notificar individualmente cada proprietário de imóvel na região oceânica. E aí, o que cada um vai fazer? Vai pegar cópia desse relatório, vai comprovar com os mapas que nós temos da Marinha Francesa, da Marinha Inglesa, fotografias, todo o material probatório, vai incluir nessa defesa administrativa, ou seja, não precisa nem constituir advogado. Não, não é necessário. Não é necessário constituir advogado para fazer a defesa administrativa. E eu tenho certeza absoluta que vai ter sucesso. Primeiro, o próprio SPU em Brasília, em determinado momento, já tinha esse entendimento que essas cobranças eram absurdas. Depois, por alguma movimentação ou pressão política, voltou atrás, não é isso? Em 2017, deu provimento a um recurso administrativo nosso, reconhecendo que a área não era de terreno de marinha, emitindo uma nota técnica. Surpreendentemente, um ano depois, sem qualquer explicação, eles voltam atrás e não, está anulada essa nota técnica e retomam as cobranças. Porque foi muito próximo da decisão do STJ, que permitiu a retomada das cobranças, com essa decisão que foi revista pela SPU. O que acontecia? O que aconteceu? Antes do processo ir para o STJ, as cobranças estavam suspensas. O SPU reconhece que estava errado em Brasília, porque o Rio não reconheceu, e acata as nossas argumentações. Depois dessa decisão de 2017, ele revê em 2018, no começo de 2018, fala, não, o que Brasília falou não tem nada a ver, e agora que a gente pode cobrar, está cancelada essa decisão administrativa. Vamos retomar as cobranças. E muita gente recebeu essa cobrança. Teve gente que pagou, teve gente que não pagou, e quem pagou pode reaver, e quem não pagou está livre dessa cobrança. E vamos lá. Então, estamos nessa situação, essa decisão muito boa para nós, mas lembrando que a luta não terminou. A gente vai enfrentar ainda essa notificação individual. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Todas as pessoas que entraram com processos individuais estão tendo sucesso na Justiça Federal. Inclusive, nós tivemos uma decisão recente, já com a perícia, que pega todo o relatório que nós fizemos e confirma aquilo tudo que a gente afirmou no relatório. Então, nós temos uma perícia judicial que diz que as informações que nós colocamos no relatório são válidas, não é isso, doutor Leonardo?
Na verdade, nós temos uma decisão da primeira vara federal que o doutor Rogério Tobias, da primeira vara, entra no mérito e reconhece a validade do estudo desenvolvido pela Câmara dos Vereadores, o qual o Felipe presidiu, e dá uma sentença até copiando os próprios mapas. Eu nunca tinha visto uma sentença que tinha mapa. Essa é a primeira vez que ele tira os mapas do relatório para fundamentar a sentença. E algumas dessas sentenças foram confirmadas pelo tribunal, que impedem a União de demarcar em torno das lagoas de Piratinga e Itaipu. Paralelo a isso, em outro processo, que esse processo ainda não tem sentença, tá? A perícia não tem sentença. Tá. Mas essa perícia judicial, imparcial, por um perito nomeado pelo juiz, referenda cada linha do relatório, e acho que com essa perícia a gente coloca uma pá de cal no assunto. Mas nesse processo ainda não temos sentença. Mas em breve eu acho que nós teremos uma sentença nesse processo que servirá como base, a própria perícia já serve como base para as futuras contestações. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que as notícias são positivas. A justiça, quando alguém analisa, estuda, decide a favor dos moradores da região oceânica e dos moradores do nosso estado do Rio de Janeiro, porque essa decisão pega todo o litoral do nosso estado, com exceção do interior da Baía de Guanabara e o município do Rio de Janeiro. Então, uma decisão maravilhosa que nós tivemos na CJ, mas, como eu falei, a luta continua, não podemos esmorecer. E eu queria aqui começar para as nossas perguntas. São muitas perguntas. Queria começar aqui pela pergunta do vereador, grande vereador, combativo, que não era vereador na época, mas que queria saber o seguinte, doutor Leonardo: como ficarão as pessoas que já pagaram? Quem pagou tem que entrar com uma ação pedindo o ressarcimento desse valor, repetição do indébito desse valor, para poder reaver. Dependendo do valor, dependendo do valor que foi pago, essa ação pode ser ajuizada no Juizado Especial Federal, ou dependendo se o valor foi superior a 60 salários mínimos, aí a ação deve ser só ajuizada na Justiça Federal para reaver esse valor que foi pago. Me diz uma coisa, a União é obrigada a pagar em dobro ou não? Muita gente pergunta isso. Não é. Eles entendem porque por não haver má-fé, a restituição é só no valor simples e corrigida pela tabela, agora pela decisão do Supremo, tema 810, pelo IPCA, pelo índice de inflação. E como é que fica, doutor Leonardo, a questão da prescrição? Qual é o prazo que as pessoas conseguem propor essa ação retroativa a quando? 5 anos da data do pagamento. Como essas cobranças elas foram retomadas em 2017, por conta da decisão da STJ, eu acredito que nenhum caso esteja incluído, seja caso de prescrição com relação ao pagamento. E quem pagou lá no ano de 2007, 2008, dançou, perdeu a oportunidade de questionar? Quem não entrou na justiça na época? Aí, quem pagou em 2007 relativos aos anos anteriores, eu entendo que prescreveu. Ou seja, só de 2015 para cá. Só de 2015 Quem não entrou com a ação, e a gente até é importante falar isso, todo mundo que pagava, nós orientávamos que pudesse constituir um advogado com base no relatório que nós distribuímos para todo mundo e que entrasse na justiça para poder receber de volta o que foi pago. Então, quem não entrou na época, perdeu essa oportunidade. Há uma discussão, né? Há uma discussão que pode se arguir que o ajuizamento da ação civil pública pode ter suspendido o prazo prescricional para ajuizar essa ação. É um caminho. É um caminho, mas na data do pagamento tem mais de 5 anos. Então, é frágil, pode ser frágil. Pode ser discutível essa. E aqui, o Mauro Carvalho Fonseca diz o seguinte, que em 2018 foi cobrado 2017, 2018, 2019 e já pagou 2020. Laudêmio com multa e foros anuais. Qual o cenário com relação à chance de receber de volta esses pagamentos? Pergunta muito boa aqui do Mauro. Olha, Mauro,
com anulação com anulação das cobranças determinada pela ação civil pública, a chance de êxito, de êxito numa ação de repetição do indébito, eu acho que são bem elevadas. Eu não costumo dizer que não existe causa-ganha. Quem diz que quem vende o peixe de causa-ganha, eu acho temerário, mas é uma grande chance disso, grande chance disso. Sérgio Manhães Machado. Moro na rua São João, perto do Mercado Guanabara. Por que pago laudêmio? Sérgio, você paga laudêmio porque é o seguinte, em 1831, o mar chegava na rua São Lourenço. Toda aquela área ali que está o 12º Batalhão, toda a área que tem ali a policlínica ali do centro da cidade, né? Antônio Carlos da Silva, temos ali vários equipamentos públicos, toda aquela área é área de aterrado. Então, em 1831, nós tínhamos o mar encostando, inclusive tem várias fotografias, registros de mapas mostrando que essa área foi aterrada para fazer o porto de Niterói. Então, é um aterro, um acrescido de marinha. E é por isso que você paga laudêmio. Nesse caso específico, Sérgio, não foi contemplado com essa decisão do STJ. Mas é importante registrar, e eu acho que vale a pena ter um aprofundamento, né? Um estudo mais aprofundado, porque realmente a Rua São João já está ali quase, né, bem distante. Eu não sei se o mar chegava ali. Eu sei que eu já vi algumas fotografias, alguns materiais, alguns mapas, indicando ali a Rua São Lourenço. Mas será que o mar chegava até a Rua São João? Eu acho que também tem forçação de barra do SPU. Mas assim, eu não tenho absoluta certeza e condições de afirmar isso, porque eu não estudei o caso desse aterrado São Lourenço, mas acho que vale a pena a pesquisa e tenho certeza que isso vai demonstrar uma coisa bem interessante. Né? Então, aqui respondemos já o Sérgio Machado, Sérgio Manhães, o vereador Bruno Lessa, faz uma pergunta muito interessante, e o Mauro Carvalho Fonseca. Temos aqui uma pergunta também da Solange Constantino. Já temos IPTU absurdo. Não seria nem decente pagar outro imposto, ainda mais baseado em erros. Esse trabalho foi excelente. Solange, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, e eu concordo plenamente com você. O IPTU de Niterói realmente não é barato. E ainda tem que pagar um dinheiro para a União, que você não vai ver nem um pouquinho do investimento. O IPTU você paga, você vê a sua coleta de lixo sendo feita, você vê a sua rua com o buraco sendo tampado, você vê o jardim sendo cuidado, a varrição. Agora, quando você paga um imposto por SPU, que vai para o Ministério, sei lá de onde, esse dinheiro não volta para a nossa cidade, eu tenho certeza absoluta. E é um valor que individualmente ele é alto para as pessoas, mas eu tenho certeza que para efeito de arrecadação da União é uma arrecadação ridícula. Inclusive, o próprio governo federal, por diversas vezes, quer abrir mão dessa arrecadação, porque não compensa nem sequer cobrar, de tão pequeno que isso representa em termos do orçamento da União. Malu, grande Malu, vou falar com você, Malu. Malu, dá aqui uma dica, nada mais, nada menos, que do Dr. Walter Elísio, defensor público do Estado, uma pessoa super respeitada, especialmente nesses assuntos ligados à questão da regularização fundiária. E ela fala o seguinte, por que 33 metros? Ela responde a pergunta para a gente aqui. A medida da época se chamava braças craveiras, que correspondia aos atuais 33 metros. Exatamente o alcance de um tiro de canhão. Está aqui a contribuição do Dr. Walter Elísio, defensor público. Muito obrigado pela sua contribuição. Um beijo para você, Malu. Tudo de bom. Outra pessoa também que está fazendo uma pergunta aqui, também advogada, querida amiga, Débora Oliveira. É o seguinte, foro laudêmio só para cobrar mais imposto do povo. Nunca vi o governo usar a expressão esse serviço público está disponível de graça graças ao seu laudêmio, ou seja, né, não está sendo nenhum serviço feito com o laudêmio. Fala sério, absurdo demais. Sem retorno, ainda bem que acabou. Isso aí. Débora, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua contribuição aqui na nossa live. Queria aqui também registrar uma outra pergunta
da Margarete. Foi uma luta. Na época, era presidente da AMAITA, que é a Associação de Moradores de Itaipu. Fizemos várias reuniões. Felipe sempre esteve ao nosso lado, nessa luta. Leonardo Norato sempre presente para os esclarecimentos. Obrigado, Margarete. Obrigado, Margarete. Pela contribuição. Realmente foi um trabalho muito bonito, porque quando a gente luta, quando a gente briga por alguma coisa e vê um resultado, mesmo que seja demorado, a gente comemora e fica muito feliz com esse resultado. Pessoal, estamos aí já completando 45 minutos falando. Já vou até reforçar minha água aqui, que já acabou. Dá para pegar mais uma aguinha aqui para poder calibrar aqui a garganta, porque ficar falando durante 1 hora não é fácil, não é para qualquer um, não. Ainda mais tendo que manter uma audiência alta dessa, né, Leonardo? Verdade. Mas vamos lá. Temos mais perguntas para vir aí? Vamos. Peço a vocês aí, eu peço desculpas, porque no meu computador aqui não está aparecendo o pessoal que está conectado. Infelizmente, eu não consigo agradecer aqui a cada um de vocês. Mas, assim, se sintam todos, né, abraçados com as nossas devidas likes aí, comemorações aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Tá aqui, minha tela tá branca, eu não consigo ver o nome de ninguém. Estou aqui ansioso e queria agradecer a presença individual de cada um de vocês. Mas estamos aqui abertos a receber novas sugestões e novas perguntas. Doutor Leonardo, alguma contribuição a mais, algum assunto que a gente não tratou, enquanto a gente vai respondendo aqui as últimas perguntinhas? Eu acho que, de modo geral, foi muito bem conduzido por você, Felipe. E é uma luta grande, mas eu acho que em breve teremos vitória. E por muito tempo, até a própria Justiça Federal nunca entrou nas centenas de ações que a gente ajuizou no mérito dessa questão. Sempre entendeu que bastava anular o procedimento marcatório para não haver a relação da pessoa com a União, não haver a cobrança. Somente agora, depois de mais de 10 anos de luta, é que um juiz determinou uma perícia, e essa perícia, graças a Deus, referendou de uma forma singular o relatório elaborado. E eu acho que agora a gente vai resolver essa ação. Qual o nome do juiz, doutor Leonardo? Doutor William Douglas, Quarta Vara Federal. Quarta Vara Federal. E quais são os outros juízes que deram decisões favoráveis? O doutor Rogério Tobias deu da primeira vara. Na época, o doutor Ricardo Perligeiro também. Todas as varas de Niterói foram... O doutor Leopoldo Mulaert, também da terceira. Todas as varas de Niterói foram favoráveis a nós, mas pela primeira vez, graças ao doutor William, nós estamos colocando o dedo na ferida. Aqui não é programa de auditório, mas tem um programa que a gente tira o chapéu. Então vamos tirar o chapéu aí para esses juízes que estiveram ao lado do povo e viram que tinha direito. Não adianta também achar que ele vai fazer milagre, que vai dar decisão favorável sem embasamento. A gente quer tirar o chapéu aqui para os juízes federais aqui da vara de Niterói, que entenderam que nós estávamos no caminho certo e corroboraram com o nosso relatório, e a gente fica muito feliz de ter podido contribuir para essa decisão. Eu queria aqui passar para as últimas perguntinhas, já estamos aqui na reta final, faltam somente 10 minutinhos para a gente encerrar, e eu queria aqui responder Rafael Bender, grande Bender, amigo, estudou comigo no Centro Educacional de Niterói, está aqui, ele quer saber sobre o laudêmio de igreja. Ele fala o seguinte: o pessoal de Careí paga laudêmio para igrejas. Tem alguma decisão sobre isso? Bender, essa decisão não atinge o foro lá do Colégio São Vicente de Paulo. Os moradores ali do entorno da Rua Miguel de Frias continuam pagando normalmente esse laudêmio. Por quê? Porque aquelas terras pertenciam no passado, né, ao colégio, né, a congregação lá do São Vicente de Paulo, e por isso pagam por utilizar esses terrenos. Né? Nós temos, por exemplo, nós temos aqui o Foro do Índio, que foi abolido no governo Godofredo Pinto, justiça seja feita, que cobrava de diversos imóveis aqui no centro de Niterói essa cobrança. Isso foi extinto. E é importante lembrar também que o Código Civil de 2002 proibiu a instituição de novos foros. Mas nós temos em Petrópolis, por exemplo, que foi dado esse direito
a família imperial de poder receber esses recursos como forma de sustentar a família real. Então, não podemos instituir mais nenhum foro, mas aqueles que já existem continuam existindo. Agora, podia a União abrir mão aí dessa arrecadação que seja ridícula e parar com esse tipo de cobrança. Quem mora na Praia de Caraí, se tiver nos 33 metros, antes da engorda da Praia de Caraí, importante lembrar isso, tem que pagar, não tem como fugir, porque está dentro da faixa dos 33 metros de pré-mar médio de 1831. Vamos lá. Gilberto Garcia. Boa noite. Moro no Boa Vista e não foi notificado pelo SPU. Aguardo? Aguardo, não é isso, doutor? Sim, tem que aguardar. Tem que aguardar. Né? Não toma movimento nenhum. Teve muita gente que quis se cadastrar, que foi induzido por algumas pessoas com interesse político na região oceânica, foram lá se cadastrar, fizeram registro de RIP para poder legalizar, achando que ia legalizar sua propriedade com isso, e todos eles quebraram a cara. Por quê? Porque não pagaram, o valor foi alto, entraram na dívida pública, na dívida ativa da União, e hoje, se forem lá pesquisar os seus nomes, vão estar negativados porque não pagaram esses valores. Então, fica quietinho na sua, espera ser notificado, Gilberto, e ser notificado, pega com a Associação de Moradores aí o relatório, vou deixar um relatório desse impresso para quem quiser consultar. Também temos e-mail digital para que vocês possam ter acesso a isso e poder fazer poder ter essa sua defesa. Maria Cristina Tavares, quais são as localizações de Niterói que cobram laudêmio? Vamos lá. Todo mundo do litoral de Niterói é passível de cobrança de foro laudêmio, respeitando essa linha de 33 metros. Nós temos a cobrança do foro laudêmio ligada à questão da igreja, que está ali no São Vicente de Paulo, na Miguel de Frias, estendendo um pouquinho mais em direção ali a Pereira da Silva, não sei exatamente qual até o local que é feita essa cobrança. Tem o entorno da Baía de Guanabara, o entorno da Baía de Guanabara todinho, e também o litoral da região oceânica de Niterói, e esse absurdo do interior da Baía de Guanabara. Importante relatar que para aquelas pessoas que moram de frente para a praia, elas poderão ser notificadas e poderão ter que pagar. Mas é tão contraditório que, por exemplo, na praia de Piratininga, algum morador que mora em frente à praia está passivo de pagar o aluguel? Não, nenhum. Porque a linha imaginária bate na calçada. Bate na calçada. Itacoatiara, por exemplo, cobra lá do Costão e do Pombo Clube. Mas as casas da beira-praia ali não cobram. Então, assim, o critério, o desenho dessa linha é super questionável. Então, se você mora de frente para a praia e for notificado, esse relatório talvez não te ajude tanto. Mas se você for pesquisar, se você for levantar alguns dados, eu tenho certeza absoluta que a União fez isso nas coxas. Ela deu uma decisão nesse processo administrativo de 16 linhas, com 16 linhas, sem nenhum embasamento científico. Simplesmente ela incluiu 10 mil imóveis na cobrança do fundo dele. Um tremendo absurdo. Felipe, se vamos lá. permite um adendo rápido. Claro. Inclusive, a perícia levanta essa questão, porque eles fazem a medição, não no pré-mar de 1831, mas de hoje, e tem a discussão da elevação do nível dos mares, e o perito chega a questionar isso, que nem a linha de pré-mar médio de hoje deveria ser levada em consideração. Então, quem mora de frente para o mar, se for muito próximo, eu acho que tem discussão. Ótima observação. Ou seja, é forçação de barra do SPU. Caso você seja notificado, não deixe de procurar a documentação e entre com o processo, porque a chance de vitória ela é grande, porque eles são muito organizados e tem pouca informação técnica que embase a decisão deles. Muitas coisas são muito feitas assim, numa responsabilidade muito grande. Uma última pergunta que está chegando aqui, vamos ver se... não, tem mais duas. Marcelo Sanderberg. Marcelo fala o seguinte, ele mora no loteamento Boa Vista desde 2012 e minha mãe desde 1998. Nunca recebemos qualquer notificação ou cobrança. Devo aguardar? Deve aguardar. Não se mexa, espere um pouquinho. E eu acho difícil que o SPU se organize para fazer essa cobrança. Mas, fazendo a cobrança, pega o relatório com a Associação de Moradores
que nós entregamos a todas as associações de moradores que participaram dessa luta conosco, tem esse relatório, tem esse documento. Chequete, grande amigo, jornalista, né? O SPU está solicitando a apresentação de documentos definitivos. E Laudêmio? Estou entendendo aqui a letra. Já paguei em 2007. Já paguei em 2018, 2019, 2020. O que fazer? Chequete, aí eu não sei. Se for a residência na praia de Caraí, eu entendo que você pode questionar pelo seguinte: se você continua morando onde eu estou imaginando que você está morando, nós temos ali com certeza mais de 33 metros. Então, eu acho que a sua cobrança especificamente, por conta da Praça Getúlio Vargas, que tem com certeza mais de 33 metros, precisa resgatar, e você é um bom pesquisador, conhece tudo da nossa história, vale a pena você se aprofundar. Eu acho que dificilmente o mar estava a 33 metros do seu apartamento e do seu prédio. Faça a pesquisa, pega as fotografias, pega lá aquelas pinturas antigas aí dos pintores clássicos da nossa cidade, né, do Antônio Parreiras e companhia. Tenho certeza que você vai chegar a algumas informações, talvez não em 1831, mas bem próximas, ou alguns mapas, talvez, que possam mostrar que o mar não costava, não chegava perto do seu prédio. Fica essa contribuição para você aí. Chequete, muito obrigado por essa contribuição. Faltam aqui 4 minutinhos. Eu queria aqui agradecer a todos vocês por essa participação maravilhosa. Dizer para vocês que esse vídeo vai estar disponível no nosso Instagram e também para aquelas pessoas que não têm rede social, vamos colocar no YouTube. Temos muita gente que me mandou mensagem aqui: Felipe, eu quero assistir, mas não tenho Facebook. Como é que eu faço para poder acompanhar? Nós vamos publicar esse vídeo, vamos gravar ele e publicar ele nas nossas redes sociais, e você vai poder assistir toda essa live. E qualquer nova pergunta, qualquer nova dúvida, pode mandar para a gente aqui, que a gente vai estar à sua disposição para responder. Então, mais uma vez, agradecer aqui a todos vocês, a Malu, a Débora Oliveira, a Margarete, vamos lá, a Solange, o Sérgio, o vereador Bruno Lessa, o Mauro, Rafael Bender, Gilberto Garcia, Maria Cristina Tavares, acho que é Cristina Icaraí, não é isso? Marcelo Sandenberg, Chequete, e a todos vocês que mandaram perguntas, participaram dessa nossa live no dia de hoje. Muito obrigado pela participação de todos vocês, e tenho certeza que a partir de semana que vem a gente vai ter uma intensidade muito grande de contribuições de assuntos que nós vamos tratar a respeito da nossa cidade. Queria agradecer em especial ao doutor Leonardo, que abriu mão do conforto do seu home office, que agora, com a pandemia, todo mundo fica trabalhando de casa, ainda mais advogado com processo eletrônico, tira um dia para rodar o fórum, mas muita coisa é feita de casa, que saiu lá do seu escritório, da sua casa, para vir aqui conversar com a gente e me ajudar a responder perguntas que nem sempre eu consigo responder, porque são perguntas muito técnicas, apesar da minha formação em direito. Isso é assunto para advogado que milita nessa área. Doutor Leonardo, deixa aqui sua despedida e, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui nessa noite conosco. Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, podendo contribuir com um pouquinho mais com essa luta que é sua, é minha, é de todos nós. E estou à disposição de todos aí que se quiserem tirar dúvida, só mandar e-mail, que a gente responde um a um. E estamos juntos. Isso aí. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão me assistindo. E eu queria fazer um agradecimento especial a uma pessoa que trabalhou no meu gabinete no período que eu fui vereador e que se debruçou demais nesse assunto, que é o engenheiro Sérgio Marcolini, que esteve conosco o tempo todo, que estudou toda a formação dele na engenharia e hidrologia. Então, esse relatório, né, tem muita contribuição da sociedade, mas quem botou a mão na massa para escrever, quem anexou a documentação toda aqui, se debruçou sobre esse assunto, foi o engenheiro Sérgio Marcolini, que finaliza a nossa live com agradecimento especial a você, Marcolini, por ter dedicado o seu tempo e o seu trabalho para que a gente pudesse ter esse material maravilhoso que hoje é utilizado em todas as ações. Fica aqui
O agradecimento também a todos os vereadores que vão conseguir ler aqui da relatura, que respaldaram a nossa comissão, que aprovaram esse relatório que foi apresentado na sessão plenária. E muito obrigado a você pela audiência no dia de hoje. E vamos juntos até a nossa próxima live. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Peraí.